Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estava nesses dias conversando com algumas pessoas a respeito de algo importante que eu quero compartilhar com vocês, aquilo que Deus colocou em meu coração, e eu espero que seja de grande importância para você, porque realmente é algo muito importante que a gente passa despercebido no nosso dia a dia. A gente não consegue perceber como isso pode mudar a nossa visão da vida que temos hoje. E eu queria falar com vocês brevemente a respeito das 3 dimensões que nós temos e que precisamos trabalhar para que a gente possa ser uma pessoa plena e completa em Cristo Jesus. A primeira dimensão é a mais importante de todas. Eu quero colocar ela como a mais importante, porque sem ela as outras não funcionam bem, e se funcionam ou funcionar de maneira corrompida e contaminada. E a primeira dela é justamente falar sobre a dimensão de quem realmente nós somos, da nossa nova natureza, que é a espiritual. Nosso espírito, ele precisa ser desenvolvido, tá? No sentido de ele precisa governar todo o nosso ser. E como é que nós podemos cuidar do nosso espírito? Eu quero dar para vocês 3 pontos importantes, tá? Um deles vai justamente trabalhar outra dimensão e assim, começando dos pontos que eu quero falar com vocês, o primeiro deles é justamente a oração. A oração, ela te dá essa capacidade de se conectar com Deus. Lembrando que a oração, ela é algo praticado de forma espiritual, tá bom? A alma participa, o corpo pode participar ou não. E tudo que envolve o coração do homem está ligado ao espírito, tá? E isso envolve, sim, em vários momentos, suas emoções e seus sentimentos, tá bom? Então a oração é uma delas, tá bom? A segunda é a adoração. Lembra que Jesus ele ensina que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade? Então, o verdadeiro adorador, ele não adora somente na sua alma, no sentido de louvor, mas sim no seu espírito, para que se torne uma adoração. E por último, a leitura da palavra, porque Jesus disse que a palavra de Deus é espírito e é vida, e a carne não tem proveito nenhum, mas sim a palavra de Deus. Então, amados, o segundo ponto e segunda dimensão que eu quero trabalhar com vocês aqui é a dimensão da nossa alma. E a gente às vezes não para pensar no que entra na nossa alma através dos nossos olhos e da nossa audição. E isso envolve vários aspectos do nosso dia, mas eu quero frisar para vocês como desenvolver uma alma sadia, que é através da palavra de Deus. Quando você lembra de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz a gente é renovado, né? A gente renova a nossa mente, a gente é transformado pela renovação dela, para que a gente possa experimentar aquilo que vem da parte do Senhor. Então você precisa renovar a sua mente diariamente. Pare de querer ler a Bíblia ocasionalmente, que isso não vai gerar nenhum bem, no sentido de que aquele bem profundo, sabe? Você pode ler, mas isso não, como é que vamos pensar comigo aqui, ó. Se você pega a Bíblia e lê a Bíblia um dia só, e você tem 7 dias na semana, 6 dias você faz qualquer outra coisa, esse alimento vai morrer dentro de você. Porque Jesus disse que aquele que compreende, ou melhor, que ouve a palavra de Deus e não compreende ela, o diabo vem e rouba essa semente. E essa audição eu quero acrescentar para a leitura também, porque é uma forma de você ouvir através da leitura. Então, renove a sua mente com a palavra de Deus para que você seja transformado à imagem do Espírito Santo, de Cristo e do Pai. E o último, amados, resumidamente falando aqui, é o seu corpo. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua alimentação, da sua atividade física. E isso é importante também para que você seja pleno, tá? Deus nos deu essa casa para a gente cuidar dela como responsáveis. Claro que o Espírito Santo habita nesse corpo, tá bom? Porque ele disse que ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Então precisamos cuidar dela da melhor forma possível, tá bom? Então, assim, isso que eu queria falar com vocês é muito importante. Porque eu tenho falado isso com muitas pessoas, eu falei, eu vou compartilhar isso, tá bom? Com as pessoas que me acompanham aqui no canal, para que eles possam também ter esse nível de conhecimento, para que eles possam caminhar em uma nova dimensão de vida,
sabe? É você parar para pensar, eu tenho cuidado do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, eu tenho cuidado de mim de uma maneira plena, lembrando que a maior importância vem no espírito e a alma e depois o nosso corpo, tá bom? Infelizmente o pecado fez com que isso fosse invertido, colocando o nosso corpo como prioridade, deixando nossa alma em segundo lugar e em terceiro lugar o nosso espírito. Porque, amados, quando o homem cai e peca, o corpo começa a governar, a carne, melhor dizendo, a nova natureza, não o corpo físico, mas a natureza que está em nós, que foi vinda de Adão após a queda. E aí isso se inverteu, a carne começou a governar a alma e o espírito ficou de lado. Então, quando nós recebemos uma nova natureza, nosso espírito ele renasce, a gente agora tem o poder, a capacidade de viver no espírito, governando a nossa alma e assim também o nosso corpo. É por isso que nós precisamos cuidar do nosso espírito em primeiro lugar. Assim como Jesus ele fala de maneira maravilhosa, falando sobre Mateus capítulo 6, 33, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E assim você coloca as coisas no seu devido lugar. E lembra que Paulo disse? Eu reduzo meu corpo à escravidão, para que pregando a outros não venha eu mesmo a ser reprovado. Então você precisa cuidar das 3 áreas da sua vida, tá bom? E assim você vai viver uma vida plena, mais tranquila, mais capacitado para fazer a obra do Senhor, ou trabalhar, ou fazer aquilo que você for chamado para fazer. Porque chamado não é só uma questão ministerial, mas é uma questão também de, pode ser um empresário, você pode ser qualquer coisa que Deus te chamou, um professor, enfim. Deus pode te chamar para ser médico, para ser doutor, para ser fisioterapeuta, para ser várias outras áreas. E assim, Deus vai te revelar isso. Ele só revela no nosso espírito, que transborda na nossa alma, e assim você vai agir através do seu corpo, tá bom? Eu espero que essa palavra tenha edificado você, tenha realmente trazido uma clareza na sua mente. Prioriza a busca pela presença de Deus no seu espírito, renova a sua mente com a palavra de Deus e cuide do seu corpo. Domine e reine, como o próprio Deus disse para Caim, quando ele ficou irado com seu irmão Abel. Ele disse: olha, você tem que dominar esse pecado, essa carne aí, porque ela está batendo na porta. Então você precisa dominar aquilo que foi colocado como domínio sobre nós. E você pode, você consegue. Se você nasceu de novo, você pode sim. Apenas muda hábito, começa a mudar os seus costumes, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Amém? Amados, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu quero te agradecer e te convidar também para se inscrever, para curtir, para comentar aqui embaixo como esse vídeo te ajudou, tá bom? Assim como tem me ajudado de muitas maneiras, de muitas formas, tá legal? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.